Olá, amigos. Estou de volta com o último episódio sobre a transferência dos líderes do primeiro comando da capital. Mas antes, pessoal, gostaria de alertar a todos que esse vídeo é um vídeo onde nós vamos dar a continuidade ao promotor de justiça, ao Dr. Lincoln Gakia, o homem que solicitou a transferência dos líderes do primeiro comando da capital. Então nós vamos ter uma primeira parte que é muito interessante, que ele vai dar uma explicação geral de como foi a transferência, da omissão do governo e dos nossos secretários referente à transferência dos líderes. Isso é muito importante para que a gente entenda todo o processo. E um pouco mais no final, irei mostrar a transferência exatamente como aconteceu. Quero agradecer a todos que estão me acompanhando, tá? Que estão aqui ao vivo comigo, por acompanhar o meu canal, por acompanhar os vídeos. Muitos podem pensar que tem alguns trechos repetidos. Sim, essas imagens circularam o mundo, gente, não só no meu canal, como nas emissoras de televisão. Então, alguns trechos vem uma lembrança que dá a entender que é repetido. Lembrando que essa entrevista com o Dr. Lincoln é uma entrevista inédita, jamais foi dada para qualquer meio de comunicação ou qualquer mídia. Foi uma entrevista única aqui para nós, inclusive um desabafo, onde o Dr. Lincoln colocou a sua vida em risco a partir do momento que ele solicitou a transferência dos líderes do primeiro comando. Então, fica aqui um abraço a todos os policiais civis, militares, GCMs, policiais penais, a todos que atuam na nossa área de segurança pública, aos CACs e os vigilantes. Então, meus amigos, gostaria de mostrar um pouquinho dos vídeos, que estou produzindo para os próximos dias ou as próximas semanas. Eu sei que é um vídeo que alguns já viram, mas eu queria que vocês tivessem ideia do patrulhamento de área, que é o patrulhamento onde aquela viatura com 2 policiais fazem o trabalho de todo o Código Penal, desde uma desinteligência de casal até um roubo a banco. Então esses heróis dão as suas vidas em prol aqui da nossa sociedade, da nossa população e merecem todo o nosso respeito. Atualmente estou produzindo uma série sobre o 22º Batalhão. E aqui, em nome do comandante, cumprimento a todos os policiais que fazem parte dessa unidade. E de todas as outras do estado de São Paulo. Vamos ver um pouquinho de como está sendo a produção dos vídeos e a adrenalina, a aventura que a gente tem. Como eu falei, pessoal, essas imagens são de um roubo em andamento. Então as viaturas estão se deslocando em alta velocidade e agora vamos assistir um carro roubado passando pela nossa viatura. Aquele Sandero branco. A comunicação de rádio da nossa equipe pedindo apoio, para o criminoso que está fugindo com o carro roubado. Então, por uma grande coincidência, esse indivíduo foi abordado pela nossa equipe 1 hora antes e não tinha nada e cometeu o roubo. E com o peso do colete, com os equipamentos, ficou quase impossível de alcançar. E aqui nós temos a Força Tática, uma equipe, uma unidade muito semelhante à Rota, pessoal. A diferença é um homem a menos, mas fazem exatamente o que a Rota faz. A busca de perigosos criminosos, perseguição, prisões e o apoio a pequenas viaturas. Então, basicamente, é o que nós temos, pessoal. É isso que está sendo produzido, um trabalho voltado a Fox, as policiais femininas, que muitas vezes não são valorizadas, e a gente vai mostrar o trabalho das policiais femininas em todos os meus trabalhos. Agora vamos iniciar com o término daquela entrevista com o Dr. Lincoln Gakia. Lembrando, pessoal, este foi o homem que solicitou a transferência dos líderes para os presídios federais. E as informações que ele vai nos passar na entrevista antes de acontecer a transferência são muito relevantes, são muito importantes para que a gente possa entender o que era o plano de fuga, o que ia acontecer, os armamentos que eles iriam utilizar no resgate desses detentos, explosivos. Então é muito bom e muito importante a gente entender antes mesmo de acontecer a transferência. Vamos assistir, pessoal. Veja, claro que eu não posso dar todos os detalhes da maneira como foi descoberto, mas nós trabalhamos, obviamente,
através de informações de inteligência, basicamente foram colhidas não só no local, né, na Penitenciária 2, mas em outras unidades, também contando com a colaboração de delatores, né, do próprio PCC. Era um plano muito bem estruturado. Na verdade, que a minha equipe atuou, já era o terceiro plano de fuga do Marcola, né, e esse bem mais estruturado. Tivemos outro também que envolveriam helicópteros, né, a imprensa já noticiou, mas eram ações aí que nós acabamos frustrando, né, eles iriam plotar, eles iriam, na verdade, sequestrar 2 pilotos, pintar o helicóptero como se fosse o Águia, e iam içar alguns líderes, né, eles iam atacar por terra e içar alguns líderes do interior do pátio, com cestas, né, que estavam acopladas no helicóptero. Esse último plano foi descoberto e ele foi desfeito. O Marcola foi condenado, como eu já mencionei anteriormente, a mais 30 anos de reclusão. É bom que se diga que o Marcola já está quase 30 anos preso, mas a cada crime que ele comete dentro do sistema prisional, então aquele prazo limite de 30 anos para cumprimento da pena, ele é interrompido, né? Então, portanto, ele teria que cumprir esse novo período. Então, a expectativa do Marcola ser posto em liberdade é 0. Né? Ele tem hoje mais de 50 anos de idade e tem 330 anos de pena para cumprir. Então, obviamente, a única solução para um preso dessa periculosidade é tentar o resgate. E o Marcola hoje é um preso milionário às custas do PCC. Né? O Marcola, como eu disse, era um ladrão de banco, mas ele está praticamente 30 anos preso. Há mais de 25 anos preso. E ele enriqueceu quando ele tomou o poder do PCC. Uma parte da droga que vem da Bolívia, do Peru, enfim, do Paraguai, ia a preço de custo, ou às vezes custo zero, para essa liderança. Portanto, o Marcola e os demais líderes acabaram enriquecendo, né, se tornando mega traficantes, né, de droga, grandes narcotraficantes, justamente por ter esse apoio do PCC. Então o Marcola iria financiar essa fuga. Não só o Marcola, como o Alejandro, que é o irmão do Marcola, o vulgo Marcolinha, né, o Alejandro Erbas Camacho, que também estava na Penitenciária 2, que é um preso hoje também, que movimenta milhões aí no narcotráfico, que tem um esquema de lavagem de dinheiro muito bem estruturado no nordeste do país, né, onde ele inclusive acabou sendo preso. Para terem uma ideia, ele saiu da Penitenciária 2, de Pacaembu, da penitenciária do semiaberto, numa saída temporária, alugou um helicóptero até a capital. Da capital ele já tinha um jatinho para levá-lo para o Ceará, para a região de Jericoacoara, onde ele tem várias propriedades, ele tinha até pousada lá, né? E ali ele acabou sendo preso depois. Então eram presos não só o Marcola, como o Marcolinha e outros de alto poder aquisitivo, e eles financiaram uma fuga, se fala em 80 milhões de reais, né, porque eles não acreditavam mais que integrantes fariam esse resgate, né, a custo da própria vida, apenas por seguir aí a ideologia da organização. Eles perceberam que isso não seria mais possível. Então eles financiaram a fuga. A informação que nós tínhamos que eram 5 equipes de roubo a banco, de roubo a carro forte, né, que foram para a Bolívia fazer um treinamento, inclusive com militares, alguns que vieram da África, né, que eram militares africanos que acabaram lá desertando de lá, e são mercenários hoje a serviço do crime aí, organizado no mundo, peritos em explosivo, em armamento de grosso calibre, e que iria treinar esse pessoal de roubo a carro forte para fazer um resgate dessa liderança na Penitenciária 2. Por isso que foi noticiado que teriam aí, o próprio governador chegou a falar numa entrevista, teria um exército estrangeiro, mas não era, na verdade eram ex-militares que são mercenários, que estavam ali para treinar esses criminosos, né, esses bandos de criminosos que foram pagos para isso, seriam pagos, regiamente pagos, para fazer o resgate. Como é que seria feito o resgate? Eles iriam praticamente tomar de assalto
a penitenciária 2 de Venceslau. Quem conhece lá sabe que ela fica às margens de uma rodovia, da Raposo Tavares. Ela fica praticamente na divisa do estado, né, muito próximo do estado do Mato Grosso, com o estado de São Paulo, próximo também da divisa do estado do Paraná, portanto com várias rotas de fuga. Então o plano era um plano, inclusive nós tivemos acesso a esse plano. Eles pretendiam explodir a muralha com um explosivo C4, eles iriam posicionar ali veículos, caminhonetes blindadas, com dezenas de metralhadoras .50 para atirar em direção aos guardas da muralha, enquanto eles iriam explodir a muralha e tomar essa penitenciária de assalto e libertar os presos que estavam ali. Na verdade, era para libertar esses 15 presos que foi pedido a remoção, né, mais os 7 que já estavam no RDD em Bernardes. E eles iriam ali, na verdade, eles iriam entregar para os demais detentos aí pistolas e fuzis, para que cada um tomasse o seu rumo e espalhasse o caos na região. Paralelo a isso, caminhões, né, que seriam colocados na rodovia para fechar a rodovia, eles pretendiam fechar o acesso tanto do batalhão de polícia, do 42º em Venceslau, também atravessando caminhões e se postando ali atiradores para impedir que os policiais saíssem do quartel. E nós temos também em Presidente Prudente, que é a 50 quilômetros de distância, o CPI-8, que é o Comando de Policiamento do Interior, né, de onde teria a maior quantidade de policiais. Eles também iriam sitiar esse comando, como foi feito já em Araçatuba, num roubo à empresa de valores lá. Eles conseguiram fazer essa modalidade, sitiaram o Comando de Policiamento do Interior, cortaram a comunicação telefônica e de internet do comando, e iriam também, já tinha isso desenhado no plano deles, eles iriam também neutralizar as 2 aeronaves Águias que estavam lá no apoio, né, na segurança do presídio. E basicamente era isso. Então, se nós não tivéssemos um trabalho de inteligência muito forte, que fosse capaz de ter conseguido descobrir, né, esse planejamento a tempo, certamente esse plano seria realizado. Nós teríamos ali, por certo, dezenas de mortos, né, de policiais, agentes penitenciários e até ali da população, né, que o presídio praticamente é encravado no município de Presidente Venceslau, muito próximo da cidade. Né, não houve outra solução, o plano era cinematográfico, se não pedir esse apoio aqui do comando de choque, do comando da Polícia Militar, que mandou lá a tropa de choque, mandou rota, mandou choque, né, mandou os blindados para lá, para poder ali reforçar o perímetro do presídio, né, e impedir que essa fuga fosse realizada. E foi basicamente isso que aconteceu, embora, como eu disse, esses policiais não poderiam permanecer, né, por muitos meses naquele local. Então a única possibilidade seria a remoção desses presos para fora do estado de São Paulo, que foi o que realmente a gente conseguiu operacionalizar. Como é que é o organograma do PCC? Dá só uma pincelada para as pessoas terem uma ideia como funciona. O PCC, vamos imaginar uma grande empresa, né, hoje uma empresa de sociedade anônima, né, em que ela tem um conselho, né, deliberativo que está abaixo da presidência. Vamos imaginar a presidência dessa empresa hoje, dessa empresa criminosa, seria o Marcola, né? Teria um conselho deliberativo que é realmente quem opera os negócios da organização abaixo dele, que a gente chamava de sintonia final, né? Estavam todos na penitenciária 2 de Venceslau. E abaixo da sintonia final nós tínhamos então a sintonia dos estados, que eram, né, um preso que estava na P2 era responsável então por comandar praticamente o PCC fora do estado de São Paulo. Então, tanto na rua quanto em outras unidades prisionais. Nós tínhamos o setor financeiro também, que era comandado de dentro da P2, mas aí com ramificações para a rua. Nós tínhamos o setor dos gravatas, né, muito importante, que é o setor jurídico do PCC, que não existe senão para dar suporte para aqueles presos que caíram em missão do PCC, não é para assistência jurídica em geral
de qualquer preso integrante do PCC, mas aqueles que foram presos em missão do PCC, e também, obviamente, né, e isso eles conseguiram fazer, para poder servir de leve trás, de pombo-correio, né, de levar as ordens da liderança para a rua e trazer esses recados para dentro das unidades prisionais. Setor disciplinar, né, um setor que trata do tráfico de entorpecente, né, que era o setor de progresso. Nós temos um setor que só cuida das penitenciárias femininas, nós temos outro setor que só cuida dos CDPs, né? E aí, abaixo disso, né, nós tínhamos a Sintonia Geral de Rua, né? Essa Sintonia Geral de Rua, ela era subordinada a presidente Venceslau 2 antes da remoção, né? E nessa Sintonia Final Geral de Rua, então as ordens saíam da Penitenciária 2 e esses integrantes, que na sua maioria são egressos, né? São presos que já tiveram, inclusive, cumprindo pena na Penitenciária 2 de Venceslau e, portanto, gozam da confiança da cúpula, assumiam essa função de liderança na rua, e abaixo deles eles determinaram mais outros grupos, né? A gente vai imaginando um organograma como se fosse uma pirâmide, em que na rua nós tínhamos, por exemplo, o grupo dos 14. Né? Por que 14? Porque cada região aqui da capital, região centro, zona leste, zona sul, zona oeste, baixada, interior, enfim, eles denominaram como uma região, uma macro-região, e para cada uma dessas regiões eles colocaram 2 líderes, que deram 14, né? Eram 7 regiões, e esses líderes se tornaram um grupo dos 14, que estava abaixo da Sintonia de Rua. E abaixo desse grupo dos 14, cada região, por exemplo, aqui da capital do estado, vamos colocar o centro, por exemplo, ele tem um Sintonia Geral da região centro, ele tem um Sintonia Disciplinar, ele tem um financeiro e tem um responsável pelo tráfico. Então isso é replicado em cada região, e para o interior do estado, isso é dividido por DDD de telefone. Então eu, por exemplo, na minha região Presidente Prudente, eu estou na região 18, ou 018, que é o código DDD da minha cidade, Campinas 019, região de Bauru 014. Para cada macro região dessa do estado, a mesma divisão. E tudo isso por quê? Porque essa composição e essa divisão de funções dificulta que a gente chegasse até a cúpula. Então, muito dificilmente, se você prender um criminoso na zona leste de São Paulo, você vai conseguir responsabilizar o Marcola, por exemplo, por um salve que ele tem na mão para matar um policial militar, por exemplo. Então, normalmente, quem era responsabilizado é o próprio criminoso que estava com aquela ordem nas mãos. Tivemos um exemplo aqui há pouco tempo, né, de assassinato, inclusive aqui de um cabo da rota, não é? Possivelmente aí a mando do PCC, nós temos já integrantes do PCC presos nessa ação, mas dificilmente você vai conseguir responsabilizar a cúpula por uma ação que foi praticada a mando da cúpula por um integrante da base. Então é por isso que eles formaram, né, essa grande empresa descentralizada, né, até certo ponto, e que a ordem vem sendo difundida por camadas. Então Marcola fala com a Sintonia Final, a Sintonia Final recebe dos estados, dos outros setores, não fala direto com Marcola, e o pessoal da rua nunca vai falar direto com Marcola, nunca falaria direto com Marcola. Então isso levou, e por isso, essas investigações elas levam anos. Então nós temos que ter um link, né, da rua para chegar até a Sintonia Final. E nós tivemos, né, a sorte e a persistência, né, talvez a competência, de nesses anos a gente ir se aperfeiçoando nessas investigações e ter conseguido, né, em todas elas, a responsabilização da Sintonia Final Geral. Então todos eles aí da Sintonia Final Geral foram condenados, tanto na Operação Etos, né, dos advogados, a 30 anos de reclusão cada um deles. Depois tivemos a Operação Echelon, né, que é uma operação conduzida por mim em conjunto com a Polícia Civil da minha região,
que atingiu o PCC em 14 estados, mas que nós conseguimos também, aí, graças a essa operação, a internação no RDD de 7 líderes e depois a remoção junto com os 15 que seriam resgatados, que deram 22, né? E com isso a gente deu uma quebrada nessa cadeia de comando. Então é um esquema muito complexo. Talvez se vocês visualizarem depois imagens do organograma, vocês podem entender melhor. Eu tenho hoje, inclusive, a honra, né? Mandei fazer um quadro desse organograma. Ele está na minha sala, atrás da minha mesa, para que eu sempre me lembre, né? Dos anos de trabalho que levaram para a gente construir esse organograma. E ele é usado hoje no Brasil todo, né? O Brasil todo utiliza hoje esse organograma. Quando nós prendemos algumas lideranças, eles olharam para o organograma e se surpreenderam, né? Falaram, mas quem passou isso para vocês? Na verdade, a gente aprendeu com eles como eles se organizavam. O que você gostaria de acrescentar? Eu acho que eu já disse, Elias, o que eu precisava dizer. Eu, na verdade, se vai verificar que eu não dei entrevista depois das emoções, embora eu tenha ficado engasgado, porque não foi o Moro responsável pelas emoções, ganhou até medalha aqui do governador, não foi o governador Dória. Como eu disse, tem respeito por essas autoridades, mas eles não moveram uma linha sequer para que essa remoção fosse feita. Quem fez e experimenta o ônus até hoje fui eu. Então, enquanto eles apareceram aí nos programas de televisão, fizeram plataformas políticas, né, dessa remoção, eu continuo trabalhando. E hoje, na verdade, a verdade o tempo acaba esclarecendo as coisas. Então, o pedido foi feito por nós, não houve derramamento de sangue aqui no estado de São Paulo, como se imaginava, né, que isso era um absurdo, que teriam ataques. Acho que o Estado não pode se curvar, né, a esses criminosos. O Estado tem que ter a mão firme, como teve, né? E se tivesse, eu disse isso, inclusive, para o comandante-geral, e ele concordou comigo na época, o coronel Salles, se tiver retaliação, nós temos que estar preparados para essa retaliação. Mas não podemos voltar atrás por conta de medo, né, de ataques, de criminosos, etc. Temos que fazer o que precisava ser feito. E basicamente foi isso. Eu não disse isso em nenhuma entrevista anterior, né, porque eu acho que não era o momento. O momento era de preparar essa remoção, o momento era de trabalhar para que não houvesse problemas pós-remoção. E nós continuamos trabalhando até hoje. Tivemos aí outras operações depois dessas remoções e vamos continuar trabalhando. Agora, a verdade precisa ser restabelecida. Infelizmente, o Estado de São Paulo ele foi omisso. Eu digo Estado porque ele era representado ali pelo governador e pelos secretários. A Polícia Militar, obviamente, sempre esteve do meu lado. Aliás, a instituição que mais esteve do meu lado foi a Polícia Militar, em todo esse período, até hoje, inclusive. E eu não poderia também deixar a Polícia Militar aí numa situação de ter que ficar resguardando um presídio por meses ou por anos, porque o Estado simplesmente tinha receio de que se houvesse a remoção poderíamos ter algum tipo de retaliação e ataques. Então, basicamente foi isso, a história é essa. É longa, mas é essa. Pois é, pessoal, vimos aqui uma entrevista importantíssima do Dr. Lincoln, como, infelizmente, pessoas se promovem em cima do trabalho sério, como foi feito pelo Dr. Lincoln, pela promotoria, pelo GAECO, lá de Presidente Venceslau, Presidente Prudente. Então é muito complicado, A gente acabou de ouvir, um desabafo, Isso também aconteceu muito comigo. A gente acabou fazendo um trabalho muito bacana e outras pessoas acabam se utilizando desse trabalho, das imagens, para uma autopromoção. Isso não é diferente em lugar nenhum. Mas vamos lá, quero agradecer a Lília aqui pela doação de R$10. Lília, muito obrigado. A todos vocês que estão me assistindo e também os policiais do 22, mais uma vez eu agradeço. Eu sei que tem gente assistindo, vou evitar de dar nome para não dar ciumeira, mas é assim que acontece, pessoal. A gente faz um trabalho sério. O meu intuito com esse documentário, com esse registro da história, é levar o conhecimento de todos vocês
uma situação que aconteceu no nosso estado, né, que é muito importante e com certeza vai entrar para a história. Agora, o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês exatamente a ordem que aconteceu a transferência dos líderes. Tá? Às 11 horas da noite do dia que antecedeu a transferência, eu estava com o pessoal do GAT quando recebemos um telefonema para se deslocar até Presidente Venceslau. Então, aqui nós temos... Uma emoção, né? Nós temos os omissos, né? O governador Geraldo Alckmin, secretário de Administração Penitenciária, secretário de Segurança Pública, que não quiseram transferir naquele momento, quiseram deixar para o outro governo. Então, na noite, a rota recebeu um telefonema, um choque, para estar no primeiro horário na madrugada no presídio da P2. Então, as tropas de choque estavam ali, né, prontas para fazer remoção. Todos ficaram sabendo em cima da hora, pessoal. Não tinha nada planejado e foi exatamente em cima da hora. Então, as equipes de rota, do GAT, do Tático, fecharam a rodovia, né, como vocês estão vendo. A rodovia foi fechada, os detentos saíram nos caminhões e a escolta das equipes de rota. Essa imagem não é minha, né, foi feita na estrada, não tive acesso nesse momento, né. Então, aqui estão os líderes sendo transferidos como escolta. Um helicóptero Águia, Guardião, viatura de rota, viatura do choque, o comando do CP Choque estava presente, e daqui sentido ao aeroporto. Chegando no aeroporto, o que aconteceu? Os presos foram descendo, desembarcando dos carros de presos, e ali as equipes de rota e da Força Tática com o Águia acompanharam até a entrada das aeronaves. Então, nesse dia, os líderes aí estão chegando os carros, né? Nem eles sabiam que ia ser transferidos para evitar qualquer tipo de problema. Foi tudo feito em cima da hora, né? Contatos, para vocês terem uma ideia, até os policiais de rota tiveram ordens para deixar os celulares desligados e todos confiscados. Então, o helicóptero está aqui, do Águia, agora o embarque, né, dos líderes, nos 2 aviões, né, da FAB. Então, aí estão subindo, né? Você vê que tem uma escolta, e ali os aviões já taxiando ali na pista, em sentido aos presídios federais. Muito importante lembrar, pessoal, foi tão sigilosa essa operação que poucas pessoas tiveram acesso. Lembrando, os policiais de rota tiveram seus celulares recolhidos para que não fosse registrado pela rota, né? Infelizmente, aí quem estava na Secretaria de Segurança Penitenciária autorizou as gravações. E aí eles estão já indo embora sentido aos presídios federais. E assim foi feita a transferência e a remoção dos líderes do primeiro comando para os presídios federais. E essas imagens são imagens reais, né, que já circularam o mundo, estão disponíveis na internet, e o registro da história. Nada que for falado diferente das imagens será verdade. Então está aqui um registro da história. Tenho certeza que servirá como fonte de pesquisa e um material de estudo, claro, né, para jovens, para pessoas que querem conhecer um pouquinho da história da nossa segurança, a história desse promotor que solicitou a transferência dos líderes da facção para os presídios federais, e um documento verdade, né, pessoal? Quero aqui mais uma vez agradecer a todos os policiais, todos que atuam na área de segurança pública e principalmente aos meus seguidores. Como disse, né, é um canal que tem conteúdo policial não só de uma unidade, mas de todas as unidades das nossas forças de segurança, seja ela civil, militar, guardas, o pessoal da ROMU, e em breve estarei trazendo outros documentários. E não deixem, pessoal, de seguir aqui o meu canal, o meu Instagram oficial, Diretor Elia Júnior, e todos os dias posto conteúdo sobre as nossas forças de segurança. Não passa um dia sem que a gente tenha um documentário, uma entrevista ou imagens de patrulhamento e tudo que é importante para você que gosta da nossa área, que é a área de segurança pública. Aqui deixo os parabéns mais uma vez a todos que fizeram provas ontem, né? Ontem estive lá na Faculdade São Judas, cumprimentando e desejando sorte a todos que fizeram a prova para ingressar na nossa Polícia Militar. Logo divulgarei aqui no meu canal também os outros editais para as guardas civis, Polícia Técnico-Científica, Polícia Civil e outras. Tá bom? Meus amigos, muito obrigado por acompanhar. Fico aqui desejando boa noite, uma excelente semana a todos.
Apesar que amanhã estarei aqui de novo com vocês mostrando mais trabalhos, tá bom? Pessoal, se puderem, me siga lá no Instagram, Diretor Elias Júnior Oficial, tá bom? Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Obrigado.